Clube. Hoje eu tenho o prazer e a honra de entrevistar esse cara aqui. Zagueirão que impunha respeito ali atrás, não aliviava para ninguém, né? Maurício Copertino, que entre 93 e 95 vestiu a camisa do Santos Futebol Clube. Tudo bem, Maurício? Prazer falar com você, rapaz. Vanderlei, tudo bem, meu amigo? Obrigado pelo convite, um grande prazer aí de estar falando um pouquinho da nossa história dentro do Santos Futebol Clube e obrigado pelo convite. O Maurício que hoje atua como auxiliar técnico do Vanderlei Luxemburgo, no arquirrival aí no Palmeiras, lá na capital, mas que já atuou também juntamente com o Galo, né, na seleção brasileira, internacional, Atlético Mineiro e outras equipes. Fala um pouquinho aí dessa tua trajetória com outro santista também. Já estamos nessa caminhada já praticamente aí 11 anos, né? Depois que eu parei de encerrar minha carreira como atleta profissional, com 36 anos. Tive a oportunidade de me preparar muito, né, nessa nova função. No meu entendimento, o fato de eu ter sido jogador agregado com conhecimento e estudo seria um caminho muito bom para mim retomar uma nova profissão dentro da minha profissão e poder continuar dentro do esporte, só que um novo patamar de profissão, né? Uma comissão técnica, sendo treinador de futebol. Então foi isso que eu fiz, procurei equilibrar essas duas situações e hoje estou trabalhando com o Vanderlei no Palmeiras, a convite do professor, e na qual me deixou muito honrado, né, de receber um convite de um cara tão vencedor e tão top, que é o Vanderlei Luxemburgo. E você é um menino da Vila, você que foi criado na Vila Belmiro, ali no Estádio Urbano Caldeira, desde as categorias de base. Quando que começou? Quem que te descobriu? Ou foi você mesmo que chegou lá, peitou e pediu para fazer um teste? Como que foi a tua história, a tua ligação com o Santos Futebol Clube, Maurício? Na realidade, foi um diretor do Portuários, que morava na minha rua, no BNH, e ele me levou para jogar no Portuários. Através do Portuários, a gente disputou. Eu fiquei 3 meses no Portuários, e o Eduardo Jenner, que era um treinador do Portuários na época, ele foi contratado pelo Santos. E ele convidou todos da categoria do infantil para a gente ir para lá. O senhor Ernesto Marques também já tinha visto a gente jogar e era um grande olheiro do Santos Futebol Clube, um grande treinador aí, revelou vários jogadores, né? Uhum. E foi assim que iniciou o meu processo dentro da base do Santos, de 14 para 15 anos. E ali eu fiquei até os 20 sendo formado nas categorias de base do Santos Futebol Clube e depois a continuidade no profissional. Você chegou no Santos que ano? Quando foi? Você lembra o ano? 1984. 1984, o ano que o Santos conquistaram o Campeonato Paulista no final daquele ano, que aliás foi assunto aqui já, ou do Serginho. O Santos estava em alta naquela época, né? O Campeonato Paulista era tão forte quanto o brasileiro. Isso, e também teve a conquista da Taça São Paulo de Futebol Júnior. Isso. Eu acho que foi esse ano também. Foi, eu me lembro realmente. Eu acompanhei muito esse campeonato da Taça Júnior. Tinha o Mazinho, tinha vários jogadores ali, o Pezão, um atacante, tinha o Gerson. Uhum. Tinha jogadores assim que depois acabaram se tornando profissional com muita qualidade. Agora, você era santista, não? Você gostava do Santos? Torcia para o Santos ou torcia para outro time? Como que era isso? Eu sou nascido aqui em Santos, né? Frequentava o Santos através do meu pai. Meu pai, ele é santista, né? Ele me levava aos jogos e a gente de pequeno, né? E acabou realmente a gente gostando da equipe, né? Como criança, aquele sonho que 99% da minha época queriam ser jogador de futebol. Então eu não era diferente. E vi muitos jogos, né? Quando eu era pequeno, com 10, 11, 12 anos. E depois a gente nem esperava, mas tivemos sonho realizado, né? Que é vestir a camisa do Santos Futebol Clube. É uma grande honra. Ter sido o capitão dessa equipe também foi um momento único, né? Onde já passaram tantos craques e uma história tão linda, né? Uhum. Então, realmente é um orgulho muito grande ter vestido a camisa desse grande clube. O Maurício, quando você, em 84, quando você chega ao Santos, a gente já falou, o Santos foi campeão paulista, a zaga do Santos era simplesmente Márcio Rossini e Toninho Carlos, né? Nossa Senhora! Você se inspirou em algum desses dois aí pro seu estilo? Não me falar, né? Márcio Rossini era o meu Pelé, porra. Olha aí, o xerifão da Vila.
Pô, o cara era, pô, cara, um vigor físico excepcional, equilibrava bem, porque o Toninho Carlos era um jogador muito técnico, né? E o Santos tinha um grande time, né? Tinha Sim. o Dema, tinha o Paulo Dema. Isidoro, o Zé Humberto, o Serginho Chulapa, Zé Sérgio. Quer dizer, jogadores assim. Sorriso. Pô, Gilberto Sorriso. Então era um time muito bom que a gente sempre estava fazendo coletivos contras, né? E quando a gente saía dos treinos, às vezes a gente ficava ali parado olhando eles treinarem, né? Era outro tempo que a gente tinha aquela esperança de um dia poder estar ali no lugar deles, mas com muito respeito, a gente viveu grandes jogadores na época do Santos ali, consegui ver essa turma toda jogar de perto e até treinar contra. Mas aí em 92, 93 e até 94, depois 94 nem tanto, mas em 95, o Santos dá uma equilibrada nas coisas. 92 e 93, o Santos chega nas semifinais do Campeonato Brasileiro. E foi aí Sim. que você já foi integrado nesses times aí, no de 93, né? E como que foi isso aí, cara? Entrar nesse time, tá ali na base ali desde 84, em 92, 93, você entra e chega nas semifinais do Campeonato Brasileiro, que você jogou muitas partidas naquela competição, né? Foi assim, Vanderlei. Eu acho que o Santos, depois desse título de 84, ele realmente tinha um investimento muito forte do Dr. Milton Teixeira, que foi o presidente, pai do Marcelo Teixeira, na qual ele injetava muito dinheiro. Na qual, depois da saída dele, eu acho que o Santos entrou num retrocesso muito grande. Vieram os outros gestores aí que não foram bons para o clube, acabaram realmente de uma forma assim muito ruim para o clube. Financeiramente, o clube foi se depreciando e chegou em 93, que foi o meu retorno para o Santos. Eu fui emprestado para 2 equipes no interior, só que na época a gente não tinha a menor noção o que as pessoas faziam com os clubes, né? Então eu acho que o Santos realmente ele teve péssimas gestões, na qual só tinha a Vila Belmiro e o campo para poder trabalhar, treinar, enfim, fazer tudo que uma equipe profissional tinha que fazer. Nós que éramos da base sofremos as consequências, né? Porque o Santos sempre revelou e teve grandes jogadores, grandes craques. Você anda na rua, vê o seu Edu, andava na rua, vê o seu Coutinho. Pô, só cara, na minha opinião, um dos melhores jogadores da história do futebol, né? Então, esse é um peso muito grande de você jogar no Santos Futebol Clube, né? Naquela época, principalmente. Então, as pessoas começaram a cobrar com toda a justiça, cobrar os jogadores que vinham jogar no Santos da mesma maneira que eles viram jogar no passado. Eu não falo passado antigo, não, no passado recente, que era a época do Chulapa, do Márcio Orsini, do Toninho Carlos. Então, eu acho que foi uma carga muito forte para nós que éramos da base e não estávamos preparados para ter aquela responsabilidade. O processo de transição de jogadores da base para o profissional, ela tem que ser feita de uma forma diferente, inserindo jogadores experientes, que dão suporte para os jogadores que vêm de baixo, para poder você realmente formar uma equipe. E não foi isso que foi feito. Foi contratado o professor Evaristo de Macedo, a gente foi integrado ao grupo de uma forma assim muito diferente do que a gente pensa como ideal, né? Só que na época a gente não tinha a menor noção, a gente queria jogar, a gente queria estar ali no grupo e jogar no Santos, principalmente, era uma honra espetacular, né? Claro. Então, com muita dificuldade, tudo isso que eu te falei, a gente conseguiu fazer uma grande equipe, conseguimos fazer um grande campeonato. 94, outra situação, aí já um pouquinho pior, porque as coisas começaram a aparecer de uma forma que as dívidas chegaram. Em 94, começaram a contratar jogadores que vieram de equipes menores, caso do Narciso, do Marcelinho Paraíba, do Giovani e outros jogadores, inserido com nós que estávamos na equipe, que éramos jogadores oriundos da base, e os grandes jogadores que contrataram foram o Neto, tinha o Guga, tinha o Galo, tinha o Dinho, né, o Macedo. Formamos uma boa equipe. Só que no final as coisas não aconteceram como a diretoria esperava, né? Acabamos contratando o Lula também, o Gilberto, que vieram de São Paulo, junto com o Macedo, inserido junto com esses jogadores que eu te falei, fizemos o campeonato
de 94 que não conquistou muita coisa, né? E 95 realmente foi o fundo do poço do Santos. Ali, eu acho que foi o divisor de água. Muita gente acha que em 95 a gente não conquistou nada, né? Conquistamos o vice-campeonato que a gente foi roubado, mas eu acho que ali foi o divisor de água do Santos. Por quê que eu vou te falar isso? Começamos foi o Samir Abdul-Haq, que era o presidente, por trás dele estava o Pelé e o Clodoaldo. Eles foram muito claros, falaram que só tinha condições de pagar X de salário para o teto do clube. Muitos jogadores saíram, só quem ficou foi o Galo, o Macedo e qual foi o outro jogador? Não me recordo o outro jogador que ficou. E o Edinho, filho do Pelé. Os demais jogadores que eram experientes e ganhavam muito mais foram embora. E aí fomos inseridos. O Santos não tinha dinheiro para comprar o Marcelinho Paraíba, e aí ele foi devolvido para a Penapolense, depois o São Paulo contratou o Marcelinho Paraíba. Ele contratou o Narciso, contratou o Giovani, trouxe o Jamel emprestado do São Paulo, e com o que a gente tinha, que era o Carlinhos, Marcelo Passos, Marcos Paulo, eu, Marcelo Fernandes, Macedo, que continuou, aquela equipe foi criando corpo. No Campeonato Paulista, o Joãozinho era o treinador. Sim. Fizemos um bom Campeonato Paulista pelas condições que foram dadas para a gente. Chegamos até a semifinal com a Portuguesa de Esportes e depois fomos eliminados. O Joãozinho saiu, o Cabralzinho chegou, forçou a equipe com mais 4 ou 5 jogadores e dali partiu o time que foi vice-campeão brasileiro. Pô, Maurício, mas não ganhou nenhum título. Não ganhamos nenhum título, realmente. Só que a partir daquele campeonato, o Santos vendeu o Giovani para o Barcelona, na qual equilibrou as finanças e começou a construção do CT. Vendeu o Jamel, comprou o Jamel e vendeu o Jamel, vendeu o Marcelo Passos, vendeu o Macedo, vários jogadores com aquele processo que foi iniciado em janeiro de 95. Então, eu sinto muito orgulho de ter participado disso, né? E ter, junto com esses outros jogadores, com esse grupo de jogadores e os treinadores, tentado fazer o melhor para que a equipe do Santos hoje seja reconhecida realmente como uma equipe grande, não só na teoria, mas na prática também. Não querendo ser saudosista, mas já sendo, eu acho que a gente tem muito orgulho de ter participado de todo o processo. Mesmo não tendo conquistado títulos, nós tentamos fazer o nosso melhor para a equipe do Santos, né? Como você disse, essa situação de nunca ter sido rebaixado, naquele momento, eu acho que era o mais importante para o clube, sim, né? Porque sim, nós não tínhamos condições de ser campeões. Com todo o respeito que eu tenho pela camisa do Santos, mas nós não tínhamos um elenco para ser campeão brasileiro, né? Nós poderíamos ser campeão paulista pela tradição do Santos. Sim. Pelos confrontos aqui, São Paulo, Corinthians, que se iguala, mesmo você estando num momento ruim. Mas se você for colocar no macro, no Campeonato Brasileiro, que é muito mais complexo, com grandes equipes do Brasil inteiro, realmente era muito difícil a gente conquistar títulos brasileiros, né? Então, é a grande realidade que a gente tem, que as pessoas, às vezes, uns entendem, outros acham que não, né? Que tinha que ser de outra maneira. Enfim, o importante é a gente ter a consciência tranquila que a gente fez o nosso melhor, procuramos realmente defender a camisa do Santos com muita raça, né? E depois seguimos a nossa vida, a nossa continuidade dentro do futebol. Falar em raça, o jogador do Santos que jogou até 95, até 96 por aí, porque o Santos treinava ou na Vila Belmiro, ou no BC, ou lá na praia, aquela coisa tal, né? Isso. E dava uma garoa na Vila Belmiro, virava um sebo e uma lama só, né? Era assim, ia jogar com a camisa branca, uniforme, na foto saía tudo branquinho, com 5 minutos de jogo, o Índio, o Dinho, ou o lateral esquerdo, o zagueiro ali, era aquele barro tudo, né? Então a gente respeita muito, o torcedor do Santos respeita muito esses jogadores que aparecem todo enlameado naquelas fotos lá, porque sabe que naquela época não era, porque a Vila Belmiro hoje é um tapete, né? Pelo amor de Deus, a Vila Belmiro, mas naquela época, teve alguma... A bola te enganou em alguma vez naquele estádio da Vila Belmiro, que era traiçoeira, aquele gramado ali, quando chovia assim? Você passou por alguma situação difícil ali?
Não, a Vila sempre teve esse problema, né, de gramado, né, nessa época aí, né, cara? Independente se estava chovendo ou não estava, quando estava seco, pô, era um perereco danado, a bola vinha, né? Parecia uma pipoca, né? Então, assim, a gente já estava meio adaptado a jogar na Vila Belmiro, né? Quem não estava adaptado era o São Paulo, que treinava no campo Super Bowl, né? Palmeiras, enfim. Eles não gostavam, né? Eles não gostavam de jogar na Vila, né? Gostavam, e a gente, para nós, aquele campo ele igualava, né? Sim. Porque um campo ruim para uma equipe boa é ruim, né? Então a gente conseguia jogar, conseguia igualar, porque realmente era muito difícil do jogador dominar a bola, porque a bola vinha muito viva mesmo, né? Sim. E quando estava chovendo era aquele, parecia um mangue, né, meu? Então, mas foi dessa maneira que a gente encontrou o clube, e eu acho que agora já passou, ainda bem que melhorou, né? Ainda bem que hoje as condições são totalmente diferentes, e que bom que o Santos hoje já realmente é um clube grande, com toda a sua estrutura física. Isso aí a gente fica muito feliz. Desse tempo que você esteve no Santos aí, que você estava no time de cima e atuou pelo Santos mesmo, não esteve emprestado, qual foi o melhor jogador, qual foi o melhor parceiro de zaga que você teve ali, e quem que era o cara que assumia a responsabilidade no time? Eu gostei muito de jogar com o Narciso. O Narciso era um cara que tinha uma qualidade muito boa, muito grande, e casou certo com o meu estilo de jogo, né? Então eu tive uma parceria muito legal com ele, principalmente no começo do ano de 95, onde a gente começou a jogar juntos, né? E em relação a lideranças da equipe, né? No ano de 94 tinha o Ricardo Rocha, que ele veio, né, para disputar o Campeonato Brasileiro depois da Copa do Mundo. Ele veio contratado, o Ricardo Rocha. Acho que foi antes, hein? 1994. Foi 93? 93. Foi antes da Copa. Depois da Copa ele não volta mais para o Santos. Exatamente. Então foi isso. Foi um cara realmente que eu aprendi muita coisa. Foi meu primeiro ano trabalhando com ele. Era um cara líder, tinha uma moral muito grande, né? Um jogador com uma qualidade incrível, né? E ele realmente tinha uma liderança nata, na qual eu me espelhava muito no que ele falava, nas coisas que ele fazia e produzia, né? E os melhores jogadores que eu tive a oportunidade de participar dentro desses 3 anos foram o Almir, um ponta-direita, né? Cara, que era sensacional. Um cara que jogava muito, desequilibrava, né? Tinha uma irresponsabilidade, assim, entre aspas, incrível, né? Mas que ele resolvia. Bola no pé dele, realmente a gente ficava tranquilo que as coisas iam acontecer. E o Giovani também, 95, 94, 95, que é um craque diferenciado, na qual que quando você vê o cara dominando já a bola, você já falou, a gente já fala, esse cara aí é diferente e vai ajudar muito a gente, né? Quero agradecer demais, primeiro, por você ter jogado no Santos Futebol Clube, ter honrado essa camisa aqui e ter se sujado bastante na lama da Vila Belmiro lá, e ajudou com que o Santos nunca saísse de onde ele deveria sempre estar, que é na primeira divisão. Então, obrigado mesmo, e obrigado pela essa oportunidade de falar com a galera aqui no meu canal, Aqui Se Fala de Santos, cara. Bom, prazer é todo meu, cara. Obrigado pela oportunidade aí de poder também estar falando um pouco das nossas ideias, né? Até porque depois de um certo tempo, né? Fazem aí praticamente quase 15 anos, né? Que acabou a carreira do atleta e iniciou a carreira do profissional, agora treinador de futebol. Às vezes a gente não tem muita oportunidade de estar se comunicando com as pessoas que sempre acompanharam a gente, né? É uma forma bacana também das pessoas também estarem sabendo como eu estou, o que eu penso, né? Saber mais ou menos como eu estou me preparando para essa função. E mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, um grande prazer de estar fazendo esse bate-papo com você. Rapaz, eu esqueci de fazer as perguntas. Qual foi o melhor técnico que você trabalhou? Melhor técnico? Como atleta, você está falando? Como atleta, isso. Como atleta. Eu vou dar um crédito para um cara que é daqui de Santos, que eu acho que foi um cara assim, muito importante na minha vida, chamado Nenê Bellarmino. Nenê Bellarmino. Esse cara, para mim, foi um cara assim, muito importante na minha vida, profundo conhecedor de futebol, né? Um cara realmente que sabia ter essa gestão de pessoas aí muito legal, muito bacana.
e ter sido dirigido por ele foi uma grande honra. Maravilha. Parabéns. Obrigado, Maurício Copertino. Mais um menino da Vila aqui no canal Aqui Se Fala de Santos. Até a próxima. Tchau, tchau.